Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você que ainda não está inscrito a se inscrever no nosso canal. É muito simples. Quando você receber o nosso vídeo com o link, clica no link. Quando o vídeo abrir, você vai lá. Dentro, ao lado, está escrito se inscrever. Clique em cima, se inscreva, faça o seu comentário, pois assim você receberá notificações do próprio canal do YouTube todas as vezes que tivermos um novo vídeo. Quero pedir também a você que envie aos seus amigos do WhatsApp, peça para eles se inscreverem e também fazer o seu comentário, pois assim podemos levar uma palavra de esperança. Envie também aos seus amigos do Facebook, do Twitter e do Instagram. Vamos à aula de hoje. Poder do alto contra as hostes da maldade. Antes de entrarmos à aula, temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Mateus 10:1, o poder do alto liberta os oprimidos e cura os enfermos. Mateus 5:6 ao 10, o Senhor Jesus faz os demônios estremecerem. Quarta, Lucas 4:36, as hostes da maldade só podem ser vencidas por Jesus. Atos 13:9-11, é necessário ser cheio do Espírito Santo para vencer a força do inimigo. Atos 19:13-16, os exorcistas de Éfeso confundiam o nome de Jesus com formas mágicas. Atos 19:18-20, o poder de Deus destrói as obras das trevas. Então é isso que precisa ficar mais do que claro para mim e para você. Esta luta, esta guerra, nós vencemos pelo nome do Senhor. Nosso textual está baseado em Lucas 24, versículo 49, que nos diz assim a palavra de Deus: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É este poder que faz o crente ser vitorioso pelo nome de Jesus. A nossa verdade prática diz que as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. Olha que coisa fantástica e maravilhosa. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em Atos 8:5 ao 13, 18 ao 21. Nos diz assim a palavra de Deus: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esta é grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu também o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim desse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra,
porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então aí está o que aconteceu em Samaria, o poder de Deus, a manifestação de Deus, a ação do Espírito Santo e o episódio de Simão, que achava que pelo seu dinheiro ele poderia adquirir o poder de Deus. Infelizmente, há muitos Simões no meio da igreja evangélica achando que também a sua posição e o seu dinheiro pode comprar os dons de Deus. Isso é a maior mentira do diabo. Você pode até comprar o pastor, que vai te dar um cargo, que vai te colocar como pastor, que vai até te dar uma posição na diretoria da igreja, ou te colocar para dirigir uma grande igreja, ou até mesmo uma sede. Seu dinheiro, seu dízimo, a sua oferta pode fazer isso. Mas o Espírito de Deus, como disse Pedro, você nunca terá, porque o Espírito de Deus não se compra com dinheiro, mas pelo joelho e pela oração. Deus estende a sua misericórdia sobre nós e derrama o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Na introdução da aula de hoje, diz-nos o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria, nos chama a atenção. Primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidade de samaritanos, Mateus 10, 5. Mas a região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Quero abrir um parênteses aqui só para explicar o caso de Mateus 10, 5. Quando Jesus disse isso, ainda foi no começo do seu ministério, e o Evangelho ele tinha que nessa época ser focado dentro de Jerusalém, porque mais tarde o próprio Jesus encontra a mulher samaritana no poço, em João 4, e ele mesmo vai a Samaria e faz grandes milagres lá. Então aqui, quando Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e os discípulos recebem o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, Filipe, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, juntamente com Estevão, após a morte de Estevão, vai para Samaria. E lá Deus começa a usá-lo, como lemos na leitura oficial, onde coxos eram curados, endemoniados eram libertos e pessoas aceitavam Jesus. Contexto histórico de Samaria, tópico 1. Vamos conhecer um pouco melhor Samaria. Samaritano eram os israelitas que se mesclaram com povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte, em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de João resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4, 9. Por quê? A briga. Uns diziam que era em Jerusalém que se deveria adorar, no templo, e outros no Monte Gerizim, como disse a mulher samaritana. Mas Jesus veio e quebrou esse elo religioso e mostrou que o verdadeiro adorador não adora simplesmente num templo ou num local específico. O verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ele pode adorar na igreja, mas ele adora na empresa, ele adora na escola, ele adora na faculdade, ele adora na rua, ele adora na casa. O verdadeiro adorador está sempre adorando a Deus. Foi o que Jesus deixou claro à samaritana e aos judeus. E eles entenderam muito bem a fala do Senhor Jesus. Que nós também, no século 21, possamos entender isso melhor.
porque até hoje, infelizmente, fica uma briga de igreja, de ministério, que a minha igreja é melhor, a outra é melhor, a outra não presta. Vocês precisam tomar vergonha na cara, tá? Não é igreja que salva, não é Assembleia de Deus, não é quadrangular, não é batista. O que salva é o nome de Jesus. E é nele que confiamos e é a ele que adoramos. A fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. 1 Reis 12, 19 e 20. O nome do rei era Onre, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou uma cidade a qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. 1 Reis 16, 24. Mesmo antes da dispersão dos israelitas do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém. Israel e Judá, os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Quero abrir um parênteses para explicar melhor a causa do surgimento deste reino, de Samaria. Quando Salomão morre, seu filho Jeroboão assume o poder e tem ao seu lado um dos seus conselheiros, um dos seus homens de confiança, chamado Jeroboão. O povo chega até Jeroboão, ou melhor dizendo, Roboão, e diz para que ele aliviasse a carga, porque o jugo estava pesado. E ele mandou que eles fossem embora, que ele ia consultar e que no outro dia ele daria a resposta a ele. E o que Roboão fez? Foi até os anciões, e os anciões disseram: olha, alivia a carga do povo. Só que ele, não contente com essa resposta, foi até os mais jovens e fez a mesma indagação. E os jovens disseram a ele: olha, pesa mais. Diga que o dedo mindinho do seu pai é muito mais grosso do que o seu lombo. Que se o seu pai açoitou eles com varas, você vai açoitá-los com escorpião. E quando ele disse isso, o povo se revoltou. E Jeroboão assume o comando daquelas 10 tribos e Roboão fica com as 2. Aqui surge-se agora um novo reino, por causa de uma palavra colocada fora do lugar. Isso aqui só para que a gente entendesse como que se surgiu Samaria. O cativeiro. Quando o rei da Síria, Selmazer, situou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte, 2 Reis 17:3. Mas foi Sargão II, sucessor de Salmazer V, que concluiu o cativeiro dos israelitas, das 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. 2 Reis 17, 24 ao 31. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram os samaritanos. Então aí estava porque havia esta briga, este conflito entre judeu e samaritano. Isso aqui é um contexto histórico para enriquecer a nossa aula e nos trazer um conhecimento mais profundo. As diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Esdras 4:1-4. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias, João 4:25,
Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo da província romana. Então está aí o pano de fundo da cidade de Samaria, né? E o porquê descobrimos de tantos conflitos. Tópico 2. O evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar com o Senhor Jesus e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, Atos 6:5, a qual dissemos lá atrás, mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece cerca de 20 anos depois como evangelista, Atos 21:8. Jesus e os samaritanos. Samaritanos, numa ocasião, recusam a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Lucas 9:5:2, 5:3. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, João 4:5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem como resultado do testemunho da mulher samaritana, João 4:39-42, a qual falamos lá atrás. A passagem do bom samaritano, Lucas 10:25-28, foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita, nem o sacerdote, mas o samaritano. Por quê? Porque o samaritano foi o que teve compaixão daquele homem que foi assaltado e encontrado quase morto pelos salteadores. Jesus, ele é o bom samaritano para aqueles que se encontram à beira do caminho. Ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 10:5-6, e os samaritanos eram uma dessas ovelhas. Mas, depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria, Atos 1:8. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Então, Jesus havia agora dado a ordem para que o evangelho também fosse pregado em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. O poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar a hostilidade dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo, versículo 5, com poder de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia, versículo 6, ou seja, coxos sendo curados, endemoniados sendo libertos e pessoas tendo as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Era algo inédito que atraía as multidões, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, versículo 7. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes, que por meio da pregação do evangelho, Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Então Filipe, diácono, junto com Estevão e com os outros 5, se torna um grande evangelista, pregador da mensagem do Senhor Jesus. Porque ele deu lugar, né? Por quê? A gente ouve falar em Estevão, que morre no começo da igreja, é um dos primeiros mártires, e depois Filipe. Os demais, a gente não temos assim um conhecimento profundo. Temos algumas histórias, mas nada se destaca como Estevão, que foi mártir, e como Filipe, que se torna um grande pregador. O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres, versículo 12. A notícia destes fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegarem a Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes, que receberam o Espírito Santo, versículo 13. Então agora, além das curas, além da palavra impactante de Filipe, agora o samaritano recebe também o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas.
Olha que coisa gloriosa, olha que começo fantástico da igreja. No subsídio teológico, temos um assunto importante que diz que, de fato, deveriam ter sempre em mente que o batismo no Espírito não é uma experiência climática, assim como o próprio Pentecostes foi apenas o começo da colheita, tendo trazido homens e mulheres a uma comunhão de adoração, ensino e serviço. Assim também, o batismo no Espírito Santo é apenas uma porta para uma relação crescente entre ele mesmo e os crentes. Essa relação leva a uma vida de serviço, onde os dons do Espírito provem o poder, sabedoria para a divulgação do Evangelho e o crescimento da igreja, como evidenciado pela sua rápida propagação em muitas áreas do mundo atual. Novos preenchimentos e orientações relativas ao serviço devem ser esperadas, conforme surgirem novas necessidades e conforme Deus, em sua vontade soberana, cumprir o seu plano em nossa vida e na vida de qualquer um que aceitar a Jesus e que confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tópico 3. Felipe em Samaria e Simão o Mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão o Mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a egídia do príncipe das trevas, ou seja, tudo que é feitiçaria, tudo que é consulta aos mortos, né? Tudo que é espiritismo, tudo que é macumba, tudo que é enganoso, não pertence a Deus, mas ao diabo. Simão o Mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era um grande personagem. Versículo 9. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Versículo 10. Ou seja, enganava o povo dizendo que era de Deus e não era de Deus, como o diabo faz hoje com as falsas religiões aí, né? O espiritismo e a macumba. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro, que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Versículo 9 e 11. A conversão de Simão o Mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Versículo 13. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o Mágico era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Por quê? Porque depois ele tenta comprar o poder de Deus. Quem acha que pode comprar o poder de Deus, eu já disse aqui no começo desse vídeo, não compra. Pode comprar ministério, pode comprar cargo, pode ser abençoado por homens, mas pelo poder de Deus, nunca. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 21. Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. E esse é o grande problema da maioria, principalmente hoje no mundo gospel, né? Hoje virou moda ser gospel, ser cristão, né? As pessoas acham que é muito fácil vir para a igreja, mas na verdade não se converte de verdade, são meramente cristãos. A repreensão do apóstolo Pedro. Simão o Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não
condiz com a postura de um novo convertido que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3,6. O novo convertido é uma coisa e aquele que usa de má fé é outra. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova forma mágica, como os exorcistas de Éfeso, Atos 19:13, que é os filhos de Cefa, que achou que podia expulsar o espírito dos endemoniados. O próprio demônio olhou para os filhos de Cefa e disse: olha, eu conheço a Paulo, eu conheço a Pedro, eu conheço a Jesus que você prega, mas não conheço vocês. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Tá? E a Bíblia diz que avançou neles e eles teve que fugir nu. É dessa forma, achou que podia comprar essa forma para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Versículo 20 e 23. Foi do nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí, negociando e vendendo as coisas espirituais, infelizmente, né? É duro ter que admitirmos isso, mas muitas das vezes a gente encontra o Simão dentro da nossa igreja, no meio da mocidade, no meio dos obreiros, no meio do círculo de oração. Infelizmente, acham que pode comprar o poder de Deus, acham que pode negociar as coisas de Deus, mas são embusteiros, são enganadores, não são filhos de Deus, são filhos do diabo. E quem diz isso não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Subsídio de vida cristã. O Senhor considera você tão responsável por acreditar numa mentira quanto considerou Adão as falsas doutrinas. Matam a alma. Se sairmos da palavra de Deus para crermos numa mentira, perdemos o sangue e a vida de nossa alma. Não deixe que ninguém o engane, ainda que venha como anjo de luz. A palavra de Deus nos diz: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15. Satanás, como eu disse, ele é enganador, embusteiro, mentiroso, falso, pai da mentira. A Bíblia diz que ele parece ser ministro de justiça. Para enganar, ele se transfigura até em anjo de luz, mas continua sendo o diabo, tá? É por isso que tem um monte de falsas religiões, de seitas. E todas, ou teve uma visão, ou apareceu um anjo dizendo para o seu líder que ele tinha que fundar uma nova religião. Testemunha de Jeová, Charles Tarsel Russell, viu um anjo que mandou fundar as Testemunhas de Jeová. Na verdade não era anjo, era um diabo. O José Smith dos Mormons, a mesma coisa. A Ellen White dos Adventistas das Testemunhas Adventistas do sétimo dia teve visões, ou seja, foi enganado pelo diabo também. Maomé recebeu um anjo que disse que ele tinha que fundar o Islã. Foi outro que foi enganado pelo diabo. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz, em ministro de justiça para enganar os fiéis. Irmãos, não caia nessa mentira do diabo. A única coisa que deve ter como regra de fé para nós é a Bíblia. Não podemos crer no homem. Nós precisamos acreditar na Bíblia. E eu digo aqui que eu, pastor Paulo Delanhés, se eu te falar algo que está fora da Bíblia, você não precisa me ouvir, tá? Porque eu não estarei falando pelo Espírito de Deus. Isso tem que ficar claro. Porque não existe
outra mensagem além daquela que está posta, revelada, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Essa é a única revelação de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos à conclusão da aula de hoje. A história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. Os pseudo-milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes a serviço do reino das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alerta quanto aos líderes enganosos. Ou seja, não é por um milagre, por uma cura, que se deve acreditar no profeta, se não estiver fundamentado pela palavra de Deus. Porque você encontra cura por ídolos, você encontra cura no espiritismo, nas testemunhas de Jeová, nos mormons, nos adventistas, no Islã. Você encontra cura nas religiões afros, mas são curas mentirosas, são artimanhas do diabo para enganar. A verdadeira cura tem que acontecer na alma, na transformação do corpo do homem e da mulher de Deus. Tá? Não deixe enganar pelos Simões. Creia unicamente na palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo de Lanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Assim que você receber o nosso vídeo, clique no link quando ele abrir, clique em se inscrever, faça o seu comentário também, envie aos seus amigos do WhatsApp, peça para eles se inscreverem no Twitter, no Facebook, no Instagram, pois assim sempre teremos uma mensagem de Deus ao seu coração como essa. Um beijo no coração de cada um, até o nosso próximo vídeo.